ultrapassou já os 60 títulos. Ligado à teologia da libertação desde o início e um dos seus mais fervorosos militantes, não recuou perante as posições reticentes do Vaticano, o que lhe custou algumas punições, como ser reduzido a um silêncio forçado de 1 ano e obrigado a renunciar à atividade docente que exercia em vários centros do Brasil. O mesmo quadro se repetiu anos depois, com uma nova condenação ao silêncio. Boff decide então abandonar as funções sacerdotais e reduzir-se ao estado laical para poder continuar a luta pelas suas convicções. É atualmente professor de Ética e de Filosofia da Religião e Ecologia na Universidade do Rio de Janeiro. Boa noite, Leonardo Boff. Boa noite, Maria Teresa. Nós estamos aqui para uma pequena conversa sobre posições que tem tomado, porque é um homem que sempre se tem preocupado com a caminhada da humanidade e com as interrogações que o ser humano se coloca e que são as mesmas de muitas pessoas. E é essa a razão da nossa conversa. Começava por lhe perguntar se frases como "este Papa é um flagelo", transformou a Igreja num imenso domínio feudal, e o cristianismo oficial idiotiza os bispos e infantiliza os fiéis, se continuam a ser verdade para si? Eu creio que há dimensões do cristianismo oficial, que não é todo o cristianismo, que se caracteriza pela concentração do poder, pela cassação da palavra a teólogos, pela marginalização dos leigos e pela exclusão das mulheres. Então, um cristianismo altamente jerarquizado, elitista, e que caracteriza fundamentalmente o corpo clerical da Igreja. Mas, como disse, a Igreja não é tudo isso. E o predomínio da dimensão mais institucional, clerical da Igreja, faz com que a criatividade dos fiéis seja tolhida. E essa criatividade é tanto mais tolhida quanto ela é mais urgente, como na África, na Ásia, na América Latina, onde o cristianismo se confronta com graves problemas de justiça social, de encarnação. E aí, se não há liberdade, o cristianismo não evangeliza, é um corpo estranho, prolonga a colonização e ele não cumpre a sua missão que deve cumprir. Então, nesse contexto que essas minhas afirmações, fortes, mas eu penso verdadeiras, elas se justificam. Acha que o catolicismo na América Latina é diferente do que é vivido na Europa? Eu acho que é profundamente diferente. Porque, em primeiro lugar, o nosso cristianismo é um cristianismo de colonização. Ele é um cristianismo espelho. Aqui é um cristianismo fonte. E é um cristianismo originário. Acha que ele chegou já lá deturpado? Ele chegou europeizado e na perspectiva dos indígenas, dos negros, das grandes culturas da América Central, do Peru, astecas, maias, incas, ele chegou altamente deturpado. Mas o padre António Vieira, por exemplo, que conhece certamente tão bem como eu, foi um grande defensor dos índios, já nessa altura. Certo. Então, nós temos que distinguir no cristianismo colonial a vertente colonial, que fez da fé do império um projeto único, e aqueles que resistiram a isso foram os profetas, como Vieira, como Valdivieso e outros, que tomaram a defesa do índio, buscaram uma evangelização adequada deles, aprenderam as línguas, como Vieira aprendeu e falava na língua dos indígenas, e queriam um cristianismo da América Latina, do Brasil, e não um cristianismo no Brasil, na América Latina. Essas são as referências nossas da verdadeira evangelização libertadora, encarnada nas culturas originárias. A teologia da libertação, de que foi militante e ainda é, levou a tomar atitudes que foram, por vezes, muito reprovadas pelo Vaticano. Viu alguns resultados práticos dessa sua intervenção? Olha, eu acho que são vários resultados, Maria Teresa. O primeiro é nas nossas igrejas locais, isto é, continentais, na América Latina, que conferiu às nossas igrejas um rosto mais latino-americano, mais afro-índio latino-americano, e permitiu pela primeira vez na nossa história um pensamento periférico que fosse escutado pelo centro. Todo o pensamento das igrejas do terceiro mundo era eco da voz europeia. De repente aparece uma teologia que tem um discurso próprio
E dentro de uma geração, esse discurso foi ouvido pelo centro, a ponto de ser discutido, assumido, e eu fui julgado em nome desse discurso. Então, um primeiro fruto é isso. Segundo fruto, que conferiu às igrejas a consciência de que elas têm não só uma missão religiosa, mas elas têm, a partir da religião, uma missão política, de justiça, de defesa dos direitos dos pobres, de mudança na sociedade, na direção de transformações que facilitam a vida dos pobres. Então, as igrejas tomaram mais consciência que elas não são apenas azeite na maquinaria social, mas devem ser também areia que questiona a maquinaria social. Isso é um efeito fantástico, positivo, que a Teologia da Libertação ajudou a produzir. Acha que conquistou fiéis com essa atitude? Eu acho que conquistou muitos fiéis, ou melhor, vamos dizer assim, conquistou muitas pessoas que estavam à margem da igreja, fora da igreja, disseram finalmente o discurso da revolução não é só o discurso das esquerdas, do marxismo, é o discurso dos cristãos. Então eu mesmo vi tantos colegas, alunos meus, amigos que não frequentavam, que eram cristãos rituais, começaram a militar, dizer um cristianismo assim vale a pena, entrar nas comunidades, assumir a teologia da libertação. Então criou um cristianismo leigo, adulto, crítico, coisa que não havia antes. Exato, é porque a Igreja Católica, em muitos casos e muitas vezes, se tem queixado, através até do próprio episcopado, que dá censos que tem feito de pessoas que se afastaram da religião católica. Será esse um dos motivos, porque não encontram resposta e porque, portanto, a Igreja Católica está, em muitos sítios, a perder clientela e as seitas, por outro lado, a ganharem cada vez mais clientela. Será pela abordagem que as seitas faz aos problemas que mais agradam às pessoas ou será realmente também por essa faceta que apontou que a Igreja Católica está desatualizada da abordagem do ser humano? Eu acho que essa tese é a mais verdadeira. No sentido seguinte, que as igrejas históricas, católica, luterana, presbiteriana, as igrejas da Reforma, elas não renovaram seu discurso, continuaram com o discurso doutrinário. Não renovaram seus ritos, muito intelectualizados e levados avante pelo corpo sacerdotal. Não tiveram sensibilidade de atualizar o discurso ético face às questões modernas da urbanização, da cultura mais secularizada, acadêmica. Em muitos aspectos, se transformaram num bastião de conservadorismo, de antifeminismo, de patriarcalismo, de autoritarismo. Então, quanto mais a população cresce em consciência, se dá conta dessas contradições e não sente mais a igreja como um lar espiritual. Ao nível de povo, o povo se sente alienado, ele não conta, ele só diz amém, não participa. Então há um vazio religioso. E esse vazio religioso é preenchido pelas seitas, que vêm com um discurso mais imediato, prometendo libertação, se pensa não só com a cabeça, mas com o corpo. O rito é muito mais criativo, eles rezam, impõem a mão, que são sujeitos religiosos. E ocupam esse espaço deixado vazio. Então, eu acho que as igrejas históricas, a Igreja Católica, devem fazer uma autocrítica, em vez de encontrar mecanismos de desculpa, dizendo é porque há secularização, é porque há uma politização da fé, é porque há o cristianismo de libertação, que fala mais de política do que de religião, por isso as pessoas abandonam. Não é verdade isso. Mas tem havido muitas vozes discordantes na Igreja e parece que vão fazendo cada vez mais prosélitos. Como, por exemplo, o Bispo Gaiot, o Drivelman, o Leonardo Boff e outros, que têm vindo realmente a expor ideias diferentes, polémicas, contrárias à doutrina institucional da Igreja e estão a ganhar cada vez mais adeptos. O que se vê com os debates que atualmente se fazem em muitos lados, abordando temas que seriam tabus aqui há uns anos. E eu também gostaria que me falasse de coisas que têm vindo a ser da ordem do dia e que possivelmente já respondeu muitas vezes a essas perguntas, mas de qualquer maneira é sempre importante saber a sua opinião. O casamento dos padres. Porquê é que a Igreja Católica não deixa os padres casar? Eu acho, Maria Tereza, que a Igreja não deixa os padres casarem porque o padre celibatário ele é funcional ao tipo de igreja que temos, que é clerical, que é patriarcal, que é celibatária. E por isso
tem uma grande concentração de poder. E onde há muito poder, não há ternura, não há amor caloroso. E, lógico, abolindo o celibato, entra a figura da mulher, que é para a maioria dos clérigos um problema perturbador. Porque a mulher não é só mulher, ela introduz outros valores, o enternecimento, a experiência espiritual, uma nova abordagem daquilo que é Deus, da sua graça, do pecado. E isso obrigaria a igreja a mudar fundamentalmente. E ela não quer essa mudança. Então, tem interesses de poder institucional que fazem que ela crie uma ideologia, que é pura ideologia, e não é outra coisa, isso tem que ser dito, que o matrimônio, que o celibato é mais excelente, que foi o caminho de Jesus, que é uma proposta evangélica. Se isso fosse verdade, todas as igrejas cristãs, que são muitas hoje, a começar pela ortodoxa, que é a nossa igreja irmã, a igreja anglicana, estaria no erro. Exato, era isso que eu lhe ia dizer. Os ortodoxos resolvem o problema do celibato de outra maneira. Exatamente. E não têm mais problemas do que tem a Igreja Católica. Exatamente. Eu acho que a proposta seria o seguinte: não vincular o celibato ou o casamento ao ministério, ao serviço da comunidade. Então é importante que a comunidade seja autônoma, tenha seus servidores. A pessoa pode optar por ser celibatária, a opção dela, excelente, pode ser casada, ou pode se manter, digamos, se ordena depois que está casado, 30, 40 anos, se aposentou, tem tempo e faz o seu curso de teologia, se ordena à igreja, então ordena essas pessoas. Então, há muitas maneiras de atender às necessidades institucionais. E a igreja optou por esse caminho, enfraquece a igreja, de certa maneira desmoraliza a igreja, sem falar de problemas obscuros que vivem no mundo do clero, que de vez em quando vem à tona, tantos que agora estão morrendo de AIDS do clero católico, no Brasil, na Europa, até conhecidos meus. Por quê? Porque é um exercício homossexual do seu celibato. Então aparece, só em São Paulo já morreram 11, no Rio não sei quantos. As pessoas dizem, o que é isso? Se revela todo um drama que está por detrás de uma satisfação da dimensão sexual de uma maneira obscura, não integrada, que podia ser evitada se a igreja tivesse mais misericórdia, mais abertura e compreensão, e tivesse mais valor da dimensão feminina do ser humano, da dimensão do enternecimento, de reconhecer o caráter sacramental do matrimônio, algo que tem a ver com Deus. O celibato não é um sacramento, é uma invenção dos homens. Será que a Igreja Católica rejeita ou discrimina a mulher, visto que também não lhe permite sequer aparecer como candidata ao mais alto ministério sacerdotal? Eu acho, Maria Teresa, uma das coisas mais escandalosas do lado da instituição da Igreja, a discriminação e a marginalização que ela faz da mulher. E a mulher não é qualquer coisa. As mulheres são mais da metade da humanidade. E são as mães e as irmãs da outra metade, que somos nós homens. Então elas têm uma centralidade fundamental. E elas não tendo cidadania na Igreja, porque elas são consideradas menores, afeta a dignidade de grande porção da humanidade. E é uma injustiça que se faz às mulheres. Sobretudo, outro dia li que um dos fundamentos de não deixarem a mulher aceder ao sacerdócio é que há 2000 anos a Igreja nunca teve uma mulher sacerdotisa. Isso será uma razão válida? Não é uma razão válida. 2000 anos? Não, porque a história é uma coisa aberta. Então nós deveríamos dizer apóstolos e sucessores de apóstolos só devem ser judeus, porque os 12 eram judeus. E devem ser judeus circuncidados. O que não é verdade. Nós temos negros, graças a Deus, que são apóstolos. Indígenas, que são apóstolos, bispos e cardeais. Então a igreja toma um pontozinho, inflaciona e diz, é da vontade de Jesus, porque não havia mulheres, que haja só. Não. É um fato histórico que Jesus chamou homens. Se chamasse mulheres, seria um escândalo para aquela sociedade. Apesar disso, o Evangelho de Lucas é claro. Jesus teve apóstolas, teve seguidoras. E eu acho que há dois elementos que a igreja não valoriza e devia valorizar. Que Maria foi aquela que recebeu Jesus, era uma mulher, sobre ela veio o Espírito Santo, e dependeu dela que Jesus nascesse ou não. Ela podia ter dito, não quero. Jesus veio porque ela quis. Em segundo lugar, o fato central do cristianismo é a ressurreição. Os apóstolos duvidaram, cada um foi para sua casa depois da morte de Jesus. Foi Maria Madalena
e quem diz isso é São Bernardo de Clairvaux, que Maria Madalena foi apóstola para os apóstolos. Ela foi anunciar a eles, o Senhor está ressuscitado e não está morto. Esse fato é fundamental, a igreja não dá valor a isso. Exato, e também hoje em dia a mulher está equiparada ao homem em quase todas as sociedades, nas sociedades mais evoluídas, pelo menos, e há setores, como o setor universitário, intelectual, em que a mulher já ocupa taxas mais elevadas do que o homem. Portanto, será para certas sociedades incompreensível que a mulher não possa aceder ao mesmo que o homem. Mas, falando há bocadinho do casamento dos padres, falou aí no aspecto da sexualidade dos padres. A doutrina tradicional da Igreja no campo da sexualidade era, até há pouco tempo pelo menos, a sexualidade só podia existir em função da reprodução. Certo. É essa a sua visão? Não, absolutamente, e graças a Deus também não é mais a visão da igreja. Só entender a sexualidade não apenas no sentido físico e orgânico, como troca de órgãos sexuais, mas a sexualidade mais fundamental. Todo ser humano é homem e mulher, e a sexualidade atravessa o ser humano em todas as suas células, até a sua dimensão mais espiritual, a sua dimensão mais mística. Então, a questão não é sexualidade, é como nós integramos a sexualidade. Aceitar a homossexualidade. Inclusive, aceitar que haja pessoas homossexuais, não se meter nessa discussão que eu considero infinda, e não é tarefa da igreja discutir isso, se é um problema da natureza, se é um desvio, se é uma doença, não importa o que quer que seja. Acho que a tarefa da igreja é dizer que se duas pessoas verdadeiramente se amam, se há um encontro de amizade, uma relação de amor entre elas, temos a ver com algo do sagrado que tem a ver com Deus. E que devemos cuidar que isso seja verdadeiro, profundo, pouco importa em que nível se realize. Essa é a missão da igreja. Discutir outras questões técnicas, a ciência que eu faço, que a sociedade discuta profundo. A tarefa dela é mais ética, espiritual, salvaguardar a relação humana, onde entra sempre um terceiro, e esse terceiro é Deus. E também com isso se prende o aborto. O que é que pensa do aborto? O aborto está sempre a ser discutido em todos os países. Ainda há pouco levantou uma grande celeuma na Alemanha, como sabe, por causa dos centros de atendimento católicos supervisados pelos bispos. O que é que pensa do aborto? Eu acho o seguinte, Maria Teresa, que toda a vida, nas suas diferentes formas, é una e sagrada. É a maior floração do universo, a vida como auto-organização da matéria, como a expressão suprema do sentido de todas as coisas. E devemos ter uma compreensão da realidade que defende, protege e promove a vida. Isso como tese de base. Agora, ocorre situações de limite, onde mulheres estão no desespero da fome, da pobreza, como tantos eu conheço nas nossas partes do terceiro mundo, onde ter um filho é trazer desgraça para a sua família. Então, que mulheres nessa angústia, até por amor a seu filho e com grande sofrimento, optem pelo aborto, eu não vou dizer não e nem sim, eu vou procurar entender essa situação e vou procurar lutar socialmente, politicamente, culturalmente, para que a sociedade se organize de tal maneira em que todas as vidas que possam vir ao mundo possam ser acolhidas e tenham condições de serem acolhidas, porque não basta apenas gerar um filho. É gerar ao longo da vida, dar condições de viver, de ter saúde, de se educar, de ser integrado na família humana. Então, esse cuidado as igrejas não têm. Só no meu país morrem mais de 150 mil mulheres ao ano em consequência de abortos mal feitos. A igreja aí pode ter um grande papel. E a igreja, como não quer se pronunciar sobre isso, transforma-se cúmplice de um genocídio feminino que pode ser evitado com políticas de acompanhamento, de aconselhamento, de saúde. E por isso eu acho que a igreja não devia ser tão rígida, devia ser muito mais misericordiosa, acompanhar essas questões. E há casos, por exemplo, casos de malformações de feto que a própria igreja... Que a própria igreja prevê que pelo mal menor, pela incidência indireta, que você... Mas nem em todo o mundo a igreja é assim aberta, não é? Mas eu acho que ela deve discutir isso com a sociedade, não se entender como portadora do monopólio da verdade. Discutir essa questão com a sociedade, com distintas tradições culturais, filosofias e valores, até que a sociedade
e os governos não se inspiram só na Igreja Católica, se inspiram no consenso que for amadurecendo, humanístico da sociedade e tomar uma solução que mais ou menos atenda o conjunto da sociedade, não só atenda os cristãos. Olha, e o divórcio? A Igreja não chama divórcio, chama, como se considera, o casamento, a nulidade do casamento. Mas, no fundo, há certas pessoas que conseguem essa, digamos, anulação do casamento, consideram que não houve sacramento, e outras não conseguem. Como é que explica que para uns seja fácil e para outros seja impossível? E também ainda uma outra coisa. Concorda que a Igreja afaste dos sacramentos todos os divorciados? Aqui são várias questões, Maria Tereza. Eu acho o seguinte, a sociedade contemporânea, urbana, secularizada, tem grande dificuldade de viver valores que para a Igreja são fundamentais, que é a fidelidade, que é a lealdade, que é o caráter indestrutível do laço do matrimônio monogâmico. Então, há uma quantidade enorme, porcentagens enormes de divórcios, como fatores culturais, e a Igreja não consegue fazer valer o seu ideal, nem criar as condições para que haja a estabilidade de uma família na sociedade altamente complexa e acelerada que nós temos. Então, ela deveria ter uma compreensão muito maior de entender a ruptura dos laços e acompanhar, não só com a condenação, o divórcio é impossível, é pecado, não pode entrar no segundo matrimônio. Então, é um discurso fácil e preguiçoso. O outro é um discurso diligente, da razão inteligente, isto é, da razão que tem diligência, que tem cuidado, que tem inteligência, que tem um laço de amorização com as pessoas que acompanham. Então, por um lado, acompanhar, ver se conseguem superar os seus conflitos e evitar uma separação que é sempre dolorosa, mas se ela ocorrer, não deixar o fracasso ter a última palavra, acompanhá-los para que se humanizem, que possam ter um outro encaminhamento da sua vida afetiva, eventualmente um outro laço, e ela possa acompanhar esse laço. Então, eu acho que aí é todo um campo de pastoral da misericórdia, da compreensão que está aberto e pouco atendido. Por outro lado, há o expediente de que muitas vezes, efetivamente, o laço não se realize, porque as pessoas não têm a vontade de manter um laço indissolúvel. Muitos dizem, bom, eu vou casar, mas se não der certo, eu separo. Ora, basta dizer isso para os critérios da teologia católica, dizer não há vontade do laço indissolúvel. Então, não há vontade definitiva do matrimônio, o matrimônio não se realiza. Há o rito, há tudo isso, mas não há o sacramento. E praticamente esse é o fato. Eu diria hoje que 90% dos matrimônios não são matrimônios. Porque o jovem, a jovem diz, tudo bem, a gente se ama, vamos casar. Agora, se não der certo, a gente separa. E essa é a compreensão comum. Então, essa compreensão é problemática nessa teologia rígida. Eu acho que a teologia tem que ser mais fundamental. O matrimônio, a Igreja sempre entendeu isso mais antigamente. Acha que a Igreja poderá mudar? Poderá mudar e dizer, fundamentalmente, como até o Onumil dizia, que o matrimônio é um sacramento da criação. Basta a vontade dos dois que se amam, fundam um laço e Deus tem uma presença nesse laço. É um sacramento que, fundamentalmente, não precisa da Igreja. Ele existe por si mesmo. A Igreja reconhece esse laço. E essa é a base natural do matrimônio como sacramento. Então, que a Igreja facilita, digamos, a nulidade, mas normalmente é para aqueles que conseguem um bom advogado eclesiástico, que tenham suficientemente dinheiro para fazer o processo em Roma, começando nas dioceses, onde tem os juízes especiais para isso, encaminhados a Roma. Quem é uma princesa Carolina do Mônaco, que tem toda uma entourage de nome e dinheiro, consegue facilmente a sua anulação. Como outro que tem muito dinheiro, consegue facilmente os seus santos canonizados. Nós que somos pobres e temos muitos santos e mártires, não temos ninguém canonizado, porque não temos como pagar os processos que são caríssimos. Então, tem esse lado que eu acho que é meio escandaloso, que causa perplexidade e que não devia estar ligado à dimensão do Evangelho, à dimensão da verdade de Jesus Cristo. Devia ser mais simples. A Igreja deve ser uma coisa boa para os fiéis e não um superego que mete medo, que desestrutura afetivamente e o sentido da esperança humana. Acha que a Igreja Católica é a única detentora da verdade? A salvação é só através da Igreja Católica? Eu acho que essa é a sua ilusão e a sua pretensão. Mas tem como pressuposto que Deus é tão pequeno como a cabeça de um católico. Então esse Deus eu não quero, porque é muito pequeno, é um ídolo. Então o Deus de Jesus Cristo diz, Ele é a luz que vem a esse mundo e ilumina cada pessoa que vem a esse mundo. Não ilumina cada batizado, cada pessoa.
E quando Deus olha, diz, esses são os meus filhos e minhas filhas. E se dá a cada um como um pai e mãe se dão a seus filhos e filhas. Então a graça é oferecida abundantemente a todo mundo. Basta que a pessoa se abra à luz e acolha aquilo que vem de Deus. Então a igreja dá uma forma sacramental, ritual, cria todo um discurso sobre isso, mas ela não é detentora. Não é porque ela tem um discurso que ela possui a verdade. Ela tem um discurso da verdade, mas outros são portadores de outros discursos e da mesma verdade, que é dita de 1000 modulações. Esse é o pressuposto para um diálogo ecumênico, interreligioso. Se não há esse pressuposto, o diálogo é de surdos, ou é um estratagema secreto para, no fundo, lá na frente, querer converter a pessoa. As outras religiões, portanto, como está a querer dar a entender, têm também a sua parte da verdade, têm o seu caminho, a sua ética, e poderão ser um padrão também para a Igreja Católica? São caminhos espirituais que nascem do coração de Deus e desembocam em Deus. Dom Helder Câmara, que faleceu há pouco tempo, eu até ouvi da boca dele isso dizendo, dizer que as outras religiões e outras filosofias não tenham verdade e só pensam a mentira, não é só uma injustiça para com elas, é uma blasfêmia ao Espírito Santo. Como se as pessoas pudessem pensar só mentira e só erro. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Então eu acho que a igreja tem que ser humilde, dizer, nós nos colocamos junto às religiões, todas elas religam e ligam os seres ao coração de Deus. Nós o fazemos de uma forma, quem sabe, mais explícita, porque temos a experiência de Jesus, mas não temos um monopólio. Todos bebem da mesma força, da mesma fonte. Todos são iluminados pela mesma luz, desde o cisco da estrada, o Papa em Roma, a Rainha da Inglaterra, o último favelado do Brasil, eu, um pobre miserável, ladrão de galinha, teólogo, da mesma forma. Então, não negar esse direito das pessoas sentirem-se visitadas por Deus e que as visita na sua verdade, no seu bem. Entender isso é entender a humanidade como povo de Deus e não só os batizados. Nós estamos numa época de crise, toda a gente sabe, e numa etapa de transição. Inclusivamente, há uma pergunta que eu gostava de lhe fazer, com as novas descobertas da astronomia e da astrofísica, todos os progressos que se têm feito, com a descoberta de novas galáxias, não se deveria repensar as cosmogonias, as cosmologias, aquilo em que nos baseamos até agora? Eu acho, Maria Teresa, que a nossa cosmologia, isto é, a nossa visão de mundo, ela é arcaica. Ela nem chega a ser moderna, na teologia já é moderna, no sentido do modelo de Newton, de Galileu Galilei. Mas nós já estamos dentro da moderna cosmologia que vem da física quântica, da astronáutica, das novas descobertas que nos vieram das viagens que os seres humanos fizeram para fora, que mudaram profundamente nossa imagem do mundo. Hoje há consenso na comunidade científica que o universo veio de uma grande explosão inicial, o Big Bang, cujo eco podemos detectar até hoje. Ele está se expandindo e, na medida que se expande, ele vai se autocriando, vai auto-organizando, e que a própria vida é o momento dessa evolução, quando a matéria chega a um nível de complexidade, interioridade, emerge como um imperativo cósmico a vida. E que, por isso, a vida é uma parte dessa evolução. E o próprio cristianismo, a própria consciência, e já pensaram isso os franciscanos medievais, como São Boaventura, Dom Escoto, e de uma forma muito mais profunda, Pierre Teilhard de Chardin. O próprio fenômeno cristão se situa dentro do processo evolutivo. Nós não estamos fora dessa totalidade. Que essa visão enriquece o cristão. Ele não precisa fugir do mundo, nem questionar a ciência, mas encontrar razões, 1000 razões, para ver sinais de Cristo cósmico no nosso processo evolutivo. E dizer, nós já estávamos há 15 bilhões de anos no coração das grandes estrelas, nos formando lá dentro. E agora chegamos a conscientizar isso e poder louvar esse imenso processo que tem a presença de Deus empurrando a história e, por outro lado, como ômega, atraindo a história. Há muitas pessoas que, quando pensam nisto, têm-se mostrado chocadas com Cristo, com a imagem de Cristo, como adaptar a imagem de Cristo a estas novas realidades. Veja, aí é uma questão, Maria Teresa, uma questão de ciência. O Cristo que nós temos é o Cristo mediterrâneo.
É o Jesus lá palestinense, que não era nem ocidental, nem italiano, não era nem da cultura branca, ele era um árabe daquela cultura lá média oriental. Nós nunca devemos esquecer isso. Agora, era Deus que se encarnou. Quando assume a nossa carne, nós sabemos hoje que os elementos de nosso corpo são formados com os mesmos 102 elementos que todo o universo está formado. Então ele é cósmico. Há elementos em nós que vêm de galáxias mais distantes, que estão andando pelo universo, que têm idade mais do que a Terra, mais do que o Sistema Solar, que compõem nossas células, nossa materialidade. Então nós não somos só terrenais, somos cósmicos. Da mesma forma Jesus. Então temos que entender Jesus como uma parte e parcela desse universo. Então não mediocrizar Jesus. Aquele espaço pequeno daquela história que tem 2000 anos. Mas inserido dentro do universo, ele é parte disso tudo. E se ele é parte, é sinal que ele quer dar um sentido de convergência, de divinização, a penetração de Deus dentro da matéria, que acolheu Deus para transformar essa matéria como parte do corpo de Deus. Agora vou-lhe perguntar uma coisa que se insere dentro de um tema que lhe é muito caro, que é a ecologia. O que é a ecoteologia? Olha, a ecoteologia é o esforço de mostrar como a teologia ajuda os seres humanos a ter uma atitude mais de reverência, de respeito, de integração com a natureza, com o outro, com a totalidade do universo. Então, hoje, para nós, a grande questão não é mais dizer qual é o futuro do cristianismo, não é mais qual é o futuro da civilização ocidental. A grande questão nossa hoje é qual é o futuro do planeta Terra e qual é o futuro que tem a humanidade que habita esse planeta. E em que medida as religiões, as tradições espirituais, a Igreja Romano-Católica, a Igreja Latina, ajuda a garantir um futuro de esperança para o planeta e a humanidade. E aí, então, entra o significado de uma ecoteologia. Isto é, tomar dos valores da tradição cristã aquelas dimensões que dizem a natureza não é só natureza, a natureza é criação. Criação significa é templo de Deus. Nós somos irmãos e irmãs porque nascemos do mesmo amor de Deus. E irmãos e irmãs se amam entre eles, não se agridem. Então, tratar a natureza, a planta, o animal, como São Francisco tratava, como irmãos e irmãs, e não como senhores que estão por cima dela. E fazer uma autocrítica à tradição judeu-cristã que deseducou a humanidade no sentido de nos imaginar reis e rainhas do universo. Estamos sobre as coisas. Dominar os peixes das águas, as aves do céu, os animais das terras. Essa é uma ilusão. Essa leitura de dominação fez a Igreja e o cristianismo, o judaísmo, cúmplices da crise ecológica hoje. Nós temos que ler o 2º capítulo do Gênesis, onde o ser humano aparece como jardineiro que cuida do jardim do Éden, trabalha a terra, desentranha a virtualidade no sentido de fazer progredir a própria terra. Então, trabalhar essas questões é ajudar a elaborar uma reflexão, então ecoteologia, que deve chegar a uma prática, uma nova aliança com a terra, aliança de solidariedade, de sinergia e não de confronto e de ruptura. Portanto, haverá uma falha, uma falência das religiões ou da mensagem religiosa neste caos que estamos vivendo, neste colapso da Terra, haverá essa falha ética. Eu diria o seguinte, Maria Teresa, que algumas coisas de errado nós fizemos no passado, seja cristãos, budistas, indianos, muçulmanos, que não conseguimos educar a humanidade para evitar o impasse ecológico a que chegamos hoje. Então, nós somos cúmplices, não podemos tirar o corpo fora. Nós estivemos participando disso. Então, houve uma dicção do discurso cristão que não foi ecológica. Por outro lado, devemos reconhecer que houve uma dicção que foi profundamente ecológica. Eu acho que toda a tradição mística dos grandes místicos nórdicos, como o mestre Eckhart, os místicos irlandeses, a tradição de Francisco de Assis, que se confraternizava com cada coisa da natureza. Então, o cristianismo é contraditório. Por um lado, ele se aliou com as forças que criaram essa civilização do poder que domina a natureza. Por outro, tem uma tradição que viu a natureza como templo de Deus, como respeito, encantamento. Essa tradição nós precisamos resgatar hoje, para fazer uma correção no cristianismo e para o cristianismo ajudar a humanidade a ter mais reverência, mais respeito, fazer valer
a grande aliança que Deus estabeleceu depois do dilúvio, que é a aliança do arco-íris. Nunca mais a devastação. Uma aliança com todos os seres vivos. Isso é extremamente atual hoje. A mundialização pode ajudar um pouco a conseguir esse objetivo. Eu acho que a mundialização ela é importante porque ela nos dá a consciência de que, desta vez, não haverá uma arca de Noé que salve alguns e deixe perecer os outros. Ou nos salvamos todos, globalmente, ou nos perdemos todos. Então, a globalização diz o seguinte, a crise da Terra é coletiva e vai tomar em roldão os próprios ricos. E também não se pode ignorar, hoje não podemos estar de costas voltadas uns para os outros, porque nem que queiramos, nós temos que conhecer o que se passa na casa do vizinho. Estamos todos interdependentes, interligados. Exato. Então, a solução de Portugal não está mais em Portugal. E nem a solução dos Estados Unidos, os seus problemas gravíssimos internos, não está nos Estados Unidos, está no conjunto das relações que cada país entretém com a totalidade, onde a totalidade deve mudar do estado de consciência das suas relações para que a humanidade possa viver com o mínimo de esperança, na casa comum que é o planeta Terra. Que futuro vê ou prevê para a Igreja Católica face a todos estes desafios que estão a surgir por todo lado e que ela tem que dar resposta? Eu vejo um futuro ambíguo, no sentido seguinte, que há grupos dominantes na Igreja hoje que estão lá implantados, como vocês dizem aqui lá no Vaticano, e cuja estratégia básica era romanizar toda a Igreja. Isto é, ter uma teologia central elaborada no Vaticano, uma liturgia fundamental, um direito canônico, um catecismo. Assim como a hamburguerização do mundo, também há um tipo de imposição de uma única compreensão no mundo inteiro via catecismo universal da Igreja Romano-Católica. Então, esse lado dificilmente será globalizável, isto é, faz a Igreja cada vez mais ocidental. E o Ocidente é cada vez mais um acidente no conjunto da globalidade. Mas também, se a Igreja Católica não centraliza um pouco e não coordena todos estes polos para onde se espalhou, também fica num caos. Sim, então o outro lado, deixa eu completar a minha resposta. Há um outro lado que diz a Igreja, ou ela se descentraliza, se desocidentaliza e se deixa assimilar pelas grandes culturas que praticamente não foram tocadas, como a China, a Índia, Japão, América Latina no cristianismo mais originário, e por isso ela pode ser assimilada como um valor, como um sentido, e aí ter sim uma coordenação. Mas não uma coordenação no sentido de impor a medida romana a todos os lados. Por exemplo, a Igreja Brasileira elaborou 2 missas fantásticas. Uma, a base da cultura indígena, a missa da Terra Sem Males. A outra, da cultura negra, com os ritos africanos. Roma não aprovou porque diz, não vimos o caráter romano dessa liturgia. Romano é Roma, latino-americano é latino-americano. A referência comum a Jesus Cristo, a celebração de sua presença, sua Eucaristia, isso nos une. Agora, os ritos nos mostram diversos, mas diversos como riqueza dessa unidade. Então, que haja um centro de unidade importante, para mim pode ser o Papa, mas não um centralismo que faz depender o tipo de cristianismo que vão viver na floresta amazônica, as decisões que um burocrata toma no Vaticano. Eu acho isso uma ofensa aos nossos indígenas e uma negação da evangelização. É dizer, Jesus não deve se encarnar no corpo indígena, deve se encarnar na forma adunca do seu nariz, lá com os judeus. Digo, não. Jesus se encarnou para dizer toda a carne é santa e todo evangelho tem que encontrar raízes nas culturas humanas. Certamente teve conhecimento que houve agora um sínodo na Europa, dos bispos da Europa, em que foram abordadas muitas das questões que nós agora aqui estivemos a falar. Acha que isso é um sinal de evolução da Igreja ou, pelo contrário, será um sinal negativo pelo facto de não terem sido debatidos como eles queriam todos estes aspectos? Eu acho que é um signo bom quando a Igreja faz um balanço de si mesma, isto é, tem a coragem de olhar sobre si, notar os pontos positivos, os pontos ambíguos, as deficiências, e dizer com coragem, com verdade, como fez o cardeal Martini, como fez o bispo Marcelino aqui em Portugal. Acho fantástico, a Igreja tem que fazer isso até uma espécie de prestação de contas aos seus fiéis. A quantas andamos como cristãos europeus?
E isso eu acho que você mostrou coragem, mas eu acho que devia ter mais coragem de ser mais radicais. No sentido seguinte, que há um declínio, uma imigração interna fantástica no cristianismo europeu, é notório isso. Estudantes, intelectuais, pessoas críticas, que não sentem mais a igreja como um lar espiritual e emigram com tristeza, porque tem toda uma visão influenciada pelos valores, pelo sonho cristão. Por quê? Porque vem esse papa muito rígido, doutrinas muito fechadas, o cristianismo não é contemporâneo, não acompanha os seres humanos, dimensões medievais que subsistem no século XX. Então, muitas contradições. Nós temos que limpar a igreja para ela ser jovem, no sentido de ser algo que ilumina as pessoas humanas. Para dizer uma coisa simples, o cristianismo tem que ser uma coisa boa para as pessoas, não pode ser um peso que a gente não possa carregar. Jesus disse, o meu peso é leve. E isso não está sendo. Acha que o Lutero já dizia algumas coisas que hoje estão a ser atuais na Igreja Católica? Eu acho pessoalmente, e o cardeal Ratzinger me censurou por isso, que Lutero nunca foi escutado pela Igreja. Em vez de escutá-lo, o expulsou, é mais fácil. Mas ele levantou a questão do excesso de centralismo clerical e a importância do sacerdócio universal dos leigos. Achou importante a convocação de um concílio feito não só de bispos e teólogos e alguns e cardeais e representantes de príncipes, mas representantes do povo de Deus para decidir juntos o destino da igreja. Em terceiro lugar, disse a palavra de Deus não pode ser monopólio dos padres, ela tem que ser entregue na mão do povo para o povo se inspirar. Em vez de ficar lendo o catecismo, leia a palavra de Deus, que essa é inspirada. Disse 3 verdades fundamentais que ele chamava as 3 muralhas babilônicas que cercam e impedem a igreja de ser igreja. Isso vale até os dias de hoje. E pôr a liturgia em vernáculo também foi muito importante. É a liturgia em vernáculo, a pregação em vernáculo, a Bíblia traduzida. Coisa que só começou, eu ainda sou do tempo, e muita gente da minha geração, das missas serem em latim. Eu sou do tempo dos Kyrieleis ainda, Maria Tereza. Então eu acho que tudo isso é a dimensão libertadora que Lutero trouxe, então a permanente validade do protestantismo como capacidade de renovar a igreja. Eu estou feliz que finalmente, depois de 500 anos, o Vaticano chega a um consenso sobre a doutrina da justificação e salvação com Lutero. Chegou tarde demais. Significa que a igreja, depois de 500 anos, reconhece que a formulação de Lutero é verdadeira, não nega os dogmas católicos, que juntos podemos entender a fé. A Igreja Católica entendia a fé como objetiva, como dogmas, e Lutero entendia mais a fé como confiança absoluta em Deus. As 2 dimensões são verdadeiras, mas conflitaram por quê? Porque havia polêmica, animosidade entre eles. Hoje, que não há mais isso, graças a Deus, podemos subscrever juntos um documento. Quem está um pouco afastado da instituição como eu até nem dou muito valor a isso. Porque as questões da humanidade não passam por justificação ou não justificação. Faça-se, nós podemos viver como seres humanos que não somos lobos, mas somos irmãos, minimamente irmãos. Se salvamos nosso planeta, não adianta eu salvar a justificação e amanhã morremos juntos num cataclismo ecológico. O que adianta isso? Então, quais são as verdades fundamentais? Em que medida a justificação, a salvação, não só fala da salvação do ser humano, mas salvação da terra, salvação dos pobres, salvação da criação boa de Deus. Isso que para mim é muito mais interessante do que a justificação da alma. Agora que deixou o sacerdócio, é-lhe mais fácil expor as suas ideias e lutar pelos seus compromissos, pelos seus ideais? Bom, é mais fácil no sentido seguinte que eu não tenho um controle institucional. Não é mais fácil ou mais difícil porque eu sempre falei como estou falando agora. Porque eu acho que o teólogo, ele não é bispo, o bispo tem que cuidar, tem que pensar, etc. Teólogo não, se é para errar, deixa o teólogo errar, o bispo erra menos, então fala menos. Mas o teólogo não, o teólogo se confronta com a realidade, discute, busca, e toda busca pode significar um equívoco. Então os teólogos se corrigem, se criticam, é ótimo que assim seja. Então eu considero hoje a minha tarefa, quero ser humilde, mas vou dizer, é profundamente evangelizadora. Isto é, eu atinjo hoje estratos que antes, como teólogo e padre católico e franciscano, nunca atingi. Especialmente os estratos mais intelectuais, acadêmicos, empresários que não queriam nunca saber de igreja, me convidam para falar de espiritualidade, escritores, psicólogos, gente que tem um interesse pela religião, porque é um dado fundamental do ser humano,
mas tem suspeita do discurso católico interesseiro ligado aos poderes. Então, eu atinjo hoje dimensões de audiência que não atingia antes. Então, é importante que uma voz da fé, porque eu estou dentro da igreja, eu não saí da igreja, eu saí do ministério só. Eu lembro-me da sua frase, mudei de caminho, mas não mudei de rumo. Exatamente. Portanto, eu presumo que continua a ser um católico, só que não exerce o ministério sacerdotal. E um teólogo, porque normalmente o teólogo que deixa o ministério não consegue viver da teologia. Tem que virar vice-diretor da Coca-Cola de Lisboa para poder sobreviver. Eu, graças a Deus, ganhei uma cátedra, até me ofereceram como solidariedade contra a repressão doutrinária, e depois, por concurso, eu cheguei a ser professor de ética e filosofia da religião, e vivo disso, e do meu trabalho de escritor, de palestrante. Então, eu acho que é importante um leigo, e eu entendo assim que eu me autopromovia leigo, porque Jesus foi leigo, não foi padre. A Epístola aos Hebreus de Jesus vem da tradição de Davi, não de Levi. A tradição de Davi tem poetas, tem guerreiros, tem amantes de mulheres. São Francisco não foi padre, foi leigo. Então, eu estou numa boa companhia. E como leigo, procuro pensar a fé, ajudar a pensar a fé, ser teólogo, talvez com certo excesso, vamos dizer, mas procurando articular o discurso do mundo, da realidade que todos vivem, com o discurso da fé, para que daí nasça alguma iluminação, algum sentido que ganhe pé na realidade das pessoas. Só uma última coisa para terminarmos, uma coisa muito simples. Acha que é importante rezar? Eu acho tão importante que, para mim, a fé, se não reza, ela não subsiste. Eu acho tão fundamental a oração que, se o Papa, quando convida as religiões do mundo inteiro a se encontrar em Assis, se ele não começa com a oração, é ilusão reunir as religiões em Assis. Porque as religiões fazem guerra, uma com as outras. Especialmente nós, filhos de Abraão, somos guerreiros, muçulmanos, judeus e cristãos. Agora, quando rezamos, nós entramos no mundo da espiritualidade. Bebemos a mesma fonte do mistério do mundo que chamamos Deus. Aí esquecemos nossas diferenças, nos unimos nesse sentimento abissal, profundo, oceânico, que é o mundo da experiência do sagrado, do divino. E a oração nos dá essa ligação com Deus. Ter fé não é pensar Deus, ter fé é sentir Deus. E a oração nos faz sentir Deus. Muito obrigada. Boa noite. Ouvimos o Leonardo Boff expor as suas ideias. São os sinais do tempo.